Veja bem a raridade do momento que a gente está vivendo. Desde 1984, e esse é um dado da Opta, o campeonato inglês não termina um dia com Arsenal e Tottenham dividindo a liderança da competição numa Premier League, num campeonato inglês que tenha pelo menos 8 rodadas disputadas. Parece um dado muito específico, mas nem é tanto, vai? É basicamente para você ter um número suficiente de pontos para você, de fato, olhar para a tabela com um pouco mais de interesse do que é só começo de campeonato. Agora já temos, e tem muito tempo, não se chamava nem Premier League, da última vez que isso aconteceu. Claro que a gente vai falar bastante sobre a vitória do Tottenham, a vitória do Arsenal, outros resultados dessa última rodada antes dessa segunda parada de 3 da temporada para a data FIFA nesse ano de 2023, nessa primeira metade do calendário europeu. Mas antes, cara, eu não posso começar esse vídeo na minha organização, pelo menos de prioridades, sem fazer uma introdução sobre a questão da arbitragem. A arbitragem da Premier League, mais uma vez, ela contamina o prazer de assistir a competição. Certamente o seu prazer, certamente o meu prazer, e de praticamente todo mundo que esteve atento ao que aconteceu nessa rodada. E mais uma vez nessa temporada. Essa temporada começa, isso é uma impressão, né? Eu não tenho os dados estatísticos para poder comprovar essa impressão, mas eu tenho a sensação de que essa temporada começa especialmente mais turbulenta no sentido de erros de arbitragens, de erros da arbitragem, porque assim tá sendo muito complicado acompanhar sem ficar decepcionado com a incompetência da arbitragem inglesa, da arbitragem da Premier League. Principalmente por ser a maior liga nacional do mundo, a liga nacional mais rica de todo o planeta. Evidentemente isso não se traduz em qualidade de arbitragem. Também porque não temos um super time de arbitragem, né? Assim, a Premier League, até onde eu sei, nenhuma das grandes ligas europeias tem o costume de contratar árbitros de outras nacionalidades, né? Diferentemente dos jogadores, que vêm para a Premier League geralmente os melhores de cada nacionalidade, os árbitros são majoritariamente ingleses ou totalmente 100% deles são britânicos. E cara, é realmente assustador o nível. É claro que tem o lance mais capital e mais louco de conseguir compreender. Lance não, né? Dois lances sobre o mesmo jogador, que é a questão do Kovacic do Manchester City contra o Arsenal, mas houve outros erros hoje. Um clamoroso da não expulsão do Bruno Guimarães na partida entre Newcastle e o West Ham, ainda no primeiro tempo. Antes do Newcastle fazer qualquer gol na partida, o Bruno Guimarães deveria ter recebido o segundo cartão amarelo. Foi um lance parecido em termos de obviedade do segundo cartão amarelo com o segundo lance do Kovacic, mas lembremos que o Kovacic já deveria ter sido expulso no primeiro lance, porque o árbitro de campo erra, é um cartão vermelho bastante claro, mesmo sem revisão. O VAR erra bizarramente porque não indica a expulsão do Kovacic no carrinho para cima do Odegaard, e depois ainda tem o carrinho no Declan Rice, que era um segundo cartão amarelo claro. Não era expulsão, então não teve erro do VAR, mas teve erro do árbitro de campo, né, cara? Assim, eu falo erro, eu falo incompetência porque eu não vejo nenhum indício do que muita gente está tentando criar de teoria de conspiração, de que há um favorecimento para o time A, para o time B, uma campanha contra o time C. Se houver indícios disso, para além da chateação do torcedor A ou B com erros contra o time dele, é claro que haverá uma investigação e haverá potencialmente descoberta desse esquema de corrupção aí da arbitragem inglesa. Mas
até onde a gente sabe, não existe e não tem por que eu ficar levantando essa dúvida aqui ou dando coro a certezas de quem ouve mais de uma voz dentro da própria cabeça. Eu entendo essa desconfiança com campeonatos que têm histórico de corrupção da arbitragem, como por exemplo o próprio Campeonato Brasileiro, lembremos da máfia do apito, mas a Premier League nunca teve nenhum caso disso. Então nada me leva a crer que exista algo nesse sentido, que exista algo para além da ruindade. Os caras são ruins. Os árbitros ingleses, parte considerável deles, hoje foi o Michael Oliver, que, né, é considerado o melhor, erra muito, cara. Ele erra muito, o Anthony Taylor erra muito, vários erram. É impressionante, é impressionante. Os dois lances mais clamorosos hoje foram o do Kovacic disparado, porque foram 2, e o do Bruno Guimarães no primeiro tempo, que era para o segundo cartão amarelo dele. Mas enfim, eu falo erro, eu não quero crer e não tem nenhum indício para tal, em corrupção, em proposital ou algo desse tipo. Pois bem, o Arsenal vence o Manchester City, apesar desse erro que prejudica o Arsenal nessa partida, porque o Kovacic deveria ter sido expulso no primeiro tempo, que muito provavelmente faria do jogo outra história. Mas a história final, mesmo com esse erro da arbitragem, é positiva para o Arsenal, que consegue a segunda vitória para cima do Manchester City na temporada, né? A primeira na disputa de pênaltis da Supercopa da Inglaterra, uma vitória mais psicológica, acima de tudo, na esteira do vice da temporada passada. E agora essa vitória que é importantíssima não só para a classificação, mas também para enterrar essa espinha, tirar essa espinha da garganta do Arsenal, que é o Manchester City na Premier League. Nos 12 confrontos anteriores entre essas duas equipes na competição, foram 12 vitórias do Manchester City. É um histórico muito pesado. O Arteta perdeu todos os jogos que ele disputou contra o Guardiola na Premier League. Então foi muito importante conseguir essa vitória para cima do Manchester City. Para o City é a terceira derrota nos 3 jogos de suspensão do Rodri, o que já sublinha o que a gente já sabe porque assiste e vê o quanto que ele é fundamental para esse Manchester City. Beleza que um dos jogos foi time misto contra o Newcastle e talvez o próprio Rodri não jogaria se mesmo que tivesse disponível, mas enfim, perde para o Newcastle na Copa da Liga e perde as 2 na Premier League, né? Wolverhampton e Arsenal. Aliás, 2 derrotas seguidas na Premier que não vinham para o Manchester City desde dezembro de 2018. Então, assim, estamos vivendo um momento com dados interessantes para a gente analisar aqui. E se o City sentiu a falta do Rodri, o Arsenal sentiu a falta do Saka e conseguiu mesmo sem o Bukayo Saka, que, primeiro, ele não era desfalque desde maio de 2021, ele vinha de 87 jogos seguidos pelo Arsenal na Premier League. E foi desfalque por conta do problema físico que adquiriu contra o Lens na Liga dos Campeões. E o Saka vinha sendo fundamental, tinha 5 gols e 2 assistências nesse começo de Premier League. Então, assim, conseguir uma vitória contra esse Manchester City, né? Mesmo sem Rodri, é importante e ainda mais especial se você não tiver um dos seus principais jogadores em campo. Quem assistiu sabe, não foi um grande jogo. Foi um jogo muito estudado, foi um jogo com muito poucas oportunidades, muito por méritos do Arsenal também, que conseguiu fechar a porta para o Manchester City. Foram apenas 4 finalizações do Manchester City. Até fiquei curioso para saber há quanto tempo o City não terminava um jogo com tão poucas finalizações. Deve ter bastante tempo. Espero que essa estatística saia para eu descobrir depois e confirmar essa impressão. E em parte porque o City, especialmente no segundo tempo, se mostrou um pouco mais simpático à ideia do empate, que de fato era muito melhor para o Manchester City do que para o Arsenal. O Arsenal tinha mais a pressão de vencer esse Manchester City. O City não tinha tanto essa pressão, mas de qualquer forma é uma derrota complicada para o Manchester City, porque não só perde a liderança e cai para a 3ª colocação, como emenda essas 2 derrotas seguidas na Premier League, 3 derrotas nos últimos 4 jogos antes de sair para a data FIFA. É um momento esquisito.
para esse Manchester City, que, repito, foi um dos protagonistas de um jogo que não foi bom, né? Então também não foi bom muito por conta da pouca inspiração do Manchester City e tudo mais. O Arsenal não vai bem com o Nketiah na ponta do ataque, né? O Arteta teve que mexer muito no ataque sem o Saka e sem o Martinelli, que só entra no segundo tempo. Então era o Trossard na esquerda, que estava muito apagado. O Jesus na direita, que foi bem, apesar de errar bastante, mas foi quem mais se movimentou e mais criou jogadas naquele ataque do Arsenal. O Nketiah foi mal, o Odegaard foi mal também, até o finalzinho do jogo achei ele muito sumido. Gostei muito do Rice na partida de hoje, acho que ele inclusive foi muito responsável por não só conseguir marcar bem o meio-campo do Manchester City, mas também sair da pressão na saída de bola imposta pelo Manchester City. Acho que o Rice, para mim, foi o melhor do Arsenal na partida. O Martinelli entra muito bem, é verdade, no segundo tempo. Ele que faz o gol da vitória no desvio para cima do Ake. Até não cheguei a ver se creditaram pro Ake como gol contra ou se foi um gol do Gabriel Martinelli. Vou até checar aqui rapidamente. Foi gol do Martinelli. Gol do Martinelli. E uma jogada toda de jogadores que saíram do banco de reservas, né? Acho que é o lançamento do Thomas Partey, certamente uma cabeçada do Tomiyasu para o Havertz dar assistência para o Martinelli conseguir fazer esse gol da vitória do Arsenal. Enfim, bom para o psicológico, bom bater o Manchester City e é bom para, evidentemente, a briga pelo título. O Arsenal está dividindo a liderança dessa Premier League em número de pontos com o Tottenham. O Tottenham ele dorme na liderança até o retorno da Premier League após a data FIFA por conta do número de gols marcados e marcou um gol na vitória contra o Luton Town nesse sábado, o gol marcado pelo Van de Ven, primeiro gol do defensor com a camisa dos Spurs, assistência do Maddison, mais uma vez o Maddison participando diretamente de algum gol do Tottenham no começo dessa temporada, está certamente entre os melhores meias, não só da Premier League, mas imagino que do futebol europeu. O Tottenham que poderia ter tido uma vitória muito mais tranquila, né? Começa o jogo com duas chances absurdas, a primeira especialmente perdidas pelo Richarlison. Não foi, mais uma vez, o dia do Richarlison com a camisa do Tottenham. Também teve um gol perdido pelo Porro, um gol dentro da área, que também era um gol claro. O Pedro Porro, ele perde. Então o Tottenham ele poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo para ter uma vitória tranquila. Aliás, eu estava vendo que foi o maior XG, né? Basicamente, chances de gol do Tottenham fora de casa pela Premier League, sem marcar gols no primeiro tempo, desde 2014. Então, quase 10 anos aí que o Tottenham não cria tanto e deixa de marcar jogando fora de casa pela Premier League nos primeiros 45 minutos, que contaram com a expulsão do Bissouma, uma expulsão absolutamente correta, acerto da arbitragem aí, porque é um acerto bom e educativo, né? Porque o Bissouma ele foi garoto, ele foi juvenil, ele já tinha cartão amarelo e ele simula uma falta na cara dura, na cara de pau, uma simulação feia, e ele recebe o segundo cartão amarelo por simulação, o que é bom pro jogo, é ruim pro Bissouma, grande jogador, mas não pode fazer isso, poderia ter prejudicado muito o Tottenham num jogo que a vitória era obrigatória. Se o Tottenham quiser trilhar o caminho que está dando sensações de que vai projetar, ele precisa vencer jogos como esse e quase que o Bissouma bota tudo a perder com essa expulsão, mas o Tottenham conseguiu controlar o Luton no segundo tempo, faz 1-0, o Luton perde um gol na pequena área, acho que foi a única grande chance perdida pelo time da casa. De qualquer forma, importante para esse Tottenham conseguir essa vitória, conseguir a liderança depois de 10 rodadas da Premier League, invicto e com a melhor campanha desde 1961, quando foi que conquistou o campeonato inglês pela última vez. É a melhor campanha, com 20 pontos em 8 rodadas, portanto, a melhor campanha desde 1961. Impressionante o que esse Tottenham tá conseguindo fazer nesse começo de Premier League. Cara, se pode brigar pelo título, quem sou eu para dizer que não? Também acho que está muito cedo para afirmar que sim. Mas eu tenho certeza que uma briga
por Liga dos Campeões, uma vaga na Liga dos Campeões, já é uma excelente notícia para esse torcedor dos Spurs. Não tô querendo jogar balde de água fria não, tá? Só tô falando que vamos esperar. Temos 8 rodadas disputadas, falta muita coisa pelo caminho, mas de qualquer forma, o que temos de evidência é bastante positivo. Aliás, falei de 2 times aqui que são dos mais divertidos de se ver jogar nessa Premier League, né? O Arsenal é divertido de se ver jogar, o Tottenham é divertido até pelo fator novidade, né? De voltar a sorrir com os jogos do Tottenham para além do resultado. E o Liverpool, junto com o Brighton, que é o jogo que eu vou entrar agora, o empate em 2-2, impressionante como que Klopp e De Zerbi nos trazem entretenimento com muita frequência, né? Na temporada passada, a gente teve um 3-3 e um 3-0, 9 gols. E agora a gente teve mais 4. São 13 gols entre essas duas equipes em 3 encontros. Impressionante. Aliás, o Klopp ainda não venceu o De Zerbi em 4 jogos. Teve um pela Copa da Inglaterra. E foi vitória do Brighton. E a primeira vez, o De Zerbi é o primeiro treinador que enfrenta o Klopp 4 vezes e não o vence. O Klopp que completou 8 anos de Liverpool. E temos alguns números aqui para trazer, enfim, para ilustrar, né, essa maravilha, esse privilégio que é acompanhar o trabalho de Jürgen Klopp no Liverpool. São 8 anos do clube. O jogador que tem mais gols é Mohamed Salah, com 192 agora. Com mais jogos, Roberto Firmino, com 255. E o resultado mais comum é o 2-0, que se repetiu 47 vezes ao longo desses 8 anos. Tivemos um 2-2 fora de casa contra o Brighton, no retorno do Alexander-Arnold ao time titular, e um meio-campo que o Klopp aparentemente preferiu, né? Acho que foi opção técnica dele mesmo, de escalar mais uma vez o McAllister como camisa 5 e o Elliott ao lado do Szoboszlai ali um pouco mais à frente no meio campo, com o Gravenberch e o Endo no banco de reservas. O McAllister não foi tão bem, tá? Ele é muito bom roubando bola. Eu acho que ele é muito bom roubando bola, inclusive acho que a estatística de roubadas de bola mesmo dele é boa nesse início de Premier League, mas eu sinto que ele não tem ainda, isso pode ser desenvolvido, evidentemente, e ele diz depois da partida que gosta de jogar nessa posição. Não acho que é a melhor, mas pode vir a ser. O McAllister, ele ainda não tem a visão 360 necessária, a velocidade de pensamento para você receber a bola de costas na saída de bola, para você ser a válvula de escape de uma pressão alta. Isso tem relação com o primeiro gol do Brighton na partida? É óbvio que tem, mas eu não acho que a grande falha do McAllister, não. Para mim, a grande falha é do Van Dijk. Ele está vendo o jogo de frente, ele sabe que o McAllister está cercado por 3 jogadores. E tem o erro do Alisson, que para mim reage de maneira muito lenta nesse gol. Então, vejo um pouco de culpa de falha do McAllister, vejo mais do Van Dijk e meio termo do Alisson para esse gol do Brighton. O Simon, que fez o primeiro gol, eu já falei dele aqui, né, no canal. Ele estava no Union Saint-Gilloise na temporada passada e teve números absurdos no futebol belga. Cara, ele é bom jogador, hein? Ele é bom jogador mesmo. Grande partida dele, inclusive Adingra, né? Simon Adingra, inclusive ganhou o prêmio de melhor da partida na transmissão da Sky Sports. Eu concordei. Jovem e incisivo, acho que é o próximo bilhete de loteria aí que o Brighton contratou, junto com o Baleba, que foi muito bem hoje, ele que veio do futebol francês, já falei dele aqui no canal, estreia dele como titular na Premier League e foi muito bem hoje. Ele é o cara que o Brighton trouxe para o lugar do Caicedo, basicamente é isso, e foi muito bem num teste muito grande. O Igor Júlio, brasileiro de 25 anos, que estava na Fiorentina, saiu muito jovem do Brasil, do Red Bull Bragantino, ele foi muito bem também. Gostei desses 3 jogadores, 2 jovens e outro estreante na Premier League, que
estiveram no time titular do Brighton hoje, especialmente gostei dos 3. O João Pedro foi muito bem também, apesar de ter perdido a grande chance que o Brighton teve de fazer o 3-2, de fazer o gol da vitória no finalzinho, um gol realmente bastante perdido pelo João Pedro na marca do pênalti, mas a partida dele é muito boa, tá? Melhor do que a do Ferguson, que saiu para a entrada do Welbeck, e melhor que a do Welbeck também. E do Liverpool, cara, então, beleza, eu tava falando desse erro enfim, triplo aí no primeiro gol do Brighton. Os outros 2 gols, os primeiros 3 gols da partida saem na pressão alta, né? Na pressão alta bem feita e na saída de pressão mal feita. A gente teve o pênalti em cima do Szoboszlai numa bola roubada pelo Liverpool, se eu não me engano, pelo próprio McAllister, no 2-1, que foi o gol de pênalti, e também no gol de empate do Mohamed Salah, numa bela assistência ali do Darwin Núñez para o Salah. Inclusive, as 5 assistências do Darwin na Premier League são todas para o Salah. O Salah que... Gente, vamos lá, eu já falei isso aqui e volto a repetir porque ele volta a nos trazer uma certeza. O Salah é uma das poucas certezas nessa existência repleta de interrogações e dúvidas que todos nós dividimos. Então aproveitemos, né? Sabe quando você acorda, em vez de pensar que a morte é uma certeza, ela é, mas a gente não quer pensar nisso, né? O tempo todo. Pensemos, caramba, o Salah vai fazer gol. Porque é impressionante. Ou ele vai dar uma assistência. No mínimo, né? Assim, o Salah ele vai ter uma participação direta em gol hoje, na próxima rodada. Né? Acordemos com essa certeza porque ela se confirmará tal qual a luz do dia. Assim. É impressionante. Impressionante o Salah, o que ele consegue fazer. Mais uma vez, fundamental para esse Liverpool. Mais uma vez, fundamental para esse Liverpool. Então a gente teve no primeiro gol os erros que eu disse, no segundo gol 2 erros do Dunk na saída de bola e depois na pressão que ele tenta fazer para abafar a jogada, e no terceiro gol o erro do Gross, que faz o pênalti no Szoboszlai. Inclusive o Liverpool, muita gente acha que deveria ter sido classificado como uma chance clara e óbvia de gol, a do Szoboszlai, para que o Gross tivesse recebido o cartão vermelho direto. A regra diz que se for uma chance clara e óbvia de gol, o pênalti sem tentar tocar na bola, e o puxão não é, ele deve ser punido com o cartão vermelho. Pois bem, empate entre Brighton e Liverpool não é o melhor resultado para o Liverpool, mas lembremos, o Brighton é bom time, tá? Então não enxergo como tropeço. Não enxergo tropeço. Falei do gol perdido pelo João Pedro, poderia ter sido 3-2. O Liverpool poderia ter feito antes o 3-1. A bola do Gravenberch, né? Que bate no travessão, ele que entra no intervalo na vaga do Elliott e entra bem na partida. O jogador que veio do Bayern de Munique. Também tivemos de destaque nessa rodada a vitória na empurrância do Manchester United para cima do Brentford. Eu estava em Old Trafford no sábado e não foi uma vitória de qualidade. Foi uma partida ruim do Manchester United mais uma vez, mas foi uma vitória importante porque, primeiro, o Manchester United se complicaria ainda mais na tabela e, segundo, que chegaria à marca de 3ª derrota seguida em casa pela Premier League pela primeira vez desde 1979. Isso teve há poucos minutos de acontecer. Aliás, essa virada teve um lado poético muito bonito. A esposa do Sir Alex Ferguson, a Lady Cathy, ela faleceu, infelizmente, na véspera da partida. Enfim, o clube evidentemente de luto, a família Ferguson de luto e tudo mais. E o Manchester United vence com 2 gols de um escocês no Fergie Time. Né? O Fergie Time, para quem não conhece, é o apelido Fergie de Ferguson, né? De Ferguson, de você virar a partida dos minutos finais. O United fez tanto isso sob o comando do Alex Ferguson que ganhou esse apelido, né? O minuto Ferguson, o tempo Ferguson, era quando o Manchester United virava os jogos no fim da partida. O lance mais famoso, a virada mais famosa, foi aquela em 99 em cima do Bayern de Munique na final da Champions. Mas, curiosamente, em meio a essa poesia de fazer isso, né, nessa semana triste para a família,
O United fez isso pela primeira vez na história do clube, na Premier League, dentro dos acréscimos. O United nunca tinha virado uma partida em que chegou aos acréscimos perdendo dentro da Premier League. Então, o Fergie Time, ainda mais específico, foi atingido apenas com Erik ten Hag e não com o Ferguson. A gente tem um Manchester United repleto de lesões, né? A gente sabe disso. E também de problemas. O Casemiro mal, mais uma vez. É um começo de temporada muito difícil do Casemiro. Eu sei que ele tem feito gols e tudo mais, só que ele tem mais jogos ruins do que jogos bons. E esse foi mais um jogo ruim, e ele está envolvido diretamente no gol sofrido para o Brentford. Ele erra, o Lindelof falha e o Onana aceita. Mais um gol defensável que o Onana sofre nesse começo de passagem dele pelo Manchester United. No intervalo, o Casemiro é sacado pelo Ferguson aí, ó. Quem dera, né, torcedor do Manchester United. Ele é sacado pelo Ten Hag e entra o Eriksen. Aí o Bruno sai da direita e vai para o meio. O Mount, ele ocupa a posição do lado direito. O time não consegue melhorar direito. O time não consegue melhorar tão bem. E a gente tem a saída do Rashford. Pelo terceiro jogo seguido, ele é substituído e cada vez mais cedo. É um sinal de como o Rashford não está bem. De fato, ele não está bem. E temos a entrada do Garnacho, que fez a jogada do primeiro gol, do McTominay, que tem vocação para centroavante. Um dia ele vai descobrir que ele deve ser centroavante, porque é impressionante o número de gols que ele faz para a posição que ele ocupa, né? Na Escócia eu sei que ele joga um pouco mais livre, mas ele faz muitos gols pela seleção escocesa, inclusive nessas eliminatórias de Eurocopa. E, enfim, que o McTominay descubra essa vocação dele. O segundo gol foi bonito ver o Old Trafford explodindo, assim. O barulho no estádio foi como há muito tempo eu não ouvia. E atenção, Harry Maguire jogou bem. Ok? Tudo bem, o Brentford não pressionou tanto, mas de qualquer forma, Harry Maguire jogou bem. Isso é importante ser falado. Inclusive deu assistência para o segundo gol do Manchester United. Tivemos também uma goleada de verdade, tá? Não foi uma goleada de 2-0 como eu coloquei num vídeo recente. Foi uma goleada de verdade do Chelsea. 4-1 fora de casa, aqui pertinho de Manchester, para cima do Burnley. Terceira vitória consecutiva desse Chelsea, hein? Rapaz, será que temos algumas promessas que foram sendo mostradas no começo dessa temporada, saindo um pouco das rédeas, ganhando liberdade e galopando em direção a alguma coisa mais substancial desse Chelsea? É uma garotada boa de bola, mas que evidentemente precisa de mais tempo, né? De qualquer forma, consegue bons resultados antes dessa parada para a data FIFA. Então é o Chelsea que entra nessa data FIFA muito melhor do que saiu da última. Vamos ver. A sequência de jogos é complicada, porém esse Chelsea está se arrumando. Não marcava 4 gols no mesmo jogo de Premier League desde abril de 2022. Não marcou 4 gols no mesmo jogo de Premier na temporada passada inteira. E volta a marcar agora desde abril do ano passado. O Sterling participou diretamente dos 4 gols, né? Ou começou a jogada, ou sofreu o pênalti, ou fez o gol. Partidaça, portanto, de Raheem Sterling. Jackson fez um bonito gol. Fez um bonito gol, rapaz. Que bom vê-lo tendo calma dentro da área. E o Cole Palmer sendo titular pela primeira vez na Premier League, fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Chelsea de pênalti. É muito bom jogador, é um garoto muito promissor e vamos ver o desenrolar desse Chelsea nesse retorno da data FIFA. Outros 2 resultados rapidamente que eu falo aqui. Vitória do Everton por 3-0 para cima do Bournemouth. Rapaz, esse Bournemouth, hein? E o empate que eu já citei aqui, o erro de arbitragem, né, que foi a não expulsão do Bruno Guimarães, o empate no Estádio Olímpico de Londres entre West Ham 2, Newcastle 2. Não consegui ver porque estava vendo o jogo do Liverpool e Brighton, mas quem viu disse que foi muito bom.
eu vi os melhores momentos, eu vi o Paquetá jogando muita bola mais uma vez, o Isaac fazendo 2 gols, poderia ter feito o terceiro, poderia ter saído com hat-trick, o Trippier dando mais assistência, e o Kudus saindo do banco de reservas, saiu da furada do Ajax, que tá mal pra caramba essa temporada, curioso pra saber por quê, e saiu do banco para fazer o gol de empate do West Ham para cima desse Newcastle, que consegue um bom resultado na despedida para a data FIFA depois do atropelo contra o PSG e se reorganizando, tentando se acostumar a esse calendário um pouco mais recheado com a presença em competições europeias, né? Ó, é isso, cara. O próximo vídeo aqui no canal, que vai sair nessa semana aí de data FIFA, é espelhando aquele que eu fiz na última data FIFA, né? De entender quem performou mais, menos ou parecido com o que eu previ. Eu já soltei meus palpites no vídeo anterior e aí vai chegar a hora da revisão. Beleza? Valeu, gente!